Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer novamente o convite. Não vou dizer que é exatamente um prazer estar aqui, é um prazer estar falando, mas sobre o tema não necessariamente é um prazer, né? Eu acho que é um momento de muita reflexão, muita apreensão. Na outra palestra, eu comecei dizendo do quanto de tensão nós estamos tendo, porque não é só uma questão de relações de trabalho, né? Nós estamos necessariamente delineando a sociedade que nós teremos daqui por diante. Tá? As relações de trabalho são só a pontinha desse iceberg, né, de desmonte do sistema de proteção social. Mas eu posso dizer que eu tenho o prazer de ver o quanto nós estamos batalhando. O quanto nós estamos aqui na sexta-feira à tarde, né, atentos a cada artigo, a cada inciso, a cada item que foi colocado na legislação trabalhista, né, e eu fico otimismo não com o resultado, tá, mas com a luta. Eu não sei o quanto nós conseguiremos mudar. Sou pessimista quanto a isso, mas enquanto nós pudermos lutar, eu acho que nós temos pessoas dispostas a isso. Esse dia de hoje demonstra isso. Eu, passada a fase da depressão, que tem a fase da depressão, né, que você não quer nem ler reforma trabalhista. Agora você passa, que é uma fase também de elaboração do inconsciente, a gente agora... Não, esse é o nosso papel. Já que a luta nas ruas não conseguiu barrar a reforma trabalhista, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto operadores de direito de trabalho e pessoas que estão preocupadas com a sociedade que está se delineando daqui para frente, de continuar a luta. Eu acho que isso nós vamos fazer, até o último momento, até a jurisprudência se fixar, seja no qual sentido for, a gente vai estar lutando. Então, eu quero parabenizá-los, né, por ver uma plateia tão interessada assim em estar nessa luta, nessa batalha. E eu não sei muita coisa sobre reforma, então não vou falar sobre reforma, porque eu não consigo ler reforma. Tá? Quando eu começo a ler um inciso, um artigo, eu já estou na contra-reforma. Já começa assim, não, mas como que isso aqui? Como é? Isso aqui é inconstitucional? Qual é a interpretação que eu posso dar? Então, eu vim falar da contra-reforma. Tá? Peço até também permissão para não chamar isso, e aí para não acolher o discurso ideológico do capital que aí sobre o trabalho, de chamar isso de reforma. Tá? Então, a primeira coisa, o que nós tivemos até agora foi uma deforma. Uma reforma pressupõe algo dialogado com a sociedade, algo sistematizado, e algo ponderado, com as coisas sociais. O que nós tivemos foi um avanço, do capital sobre o trabalho, política, econômica e socialmente, em alteração em pontos estratégicos para as empresas na legislação trabalhista. Então, eu não vou chamar essas duas leis que ingressaram de reforma trabalhista. Porque aí, quando eu falo que é uma reforma, quem me ouve vai falar, não, houve uma reforma sistematizada, compensada, dialogada. Não, foi uma deforma em aspectos pontuais de interesse das empresas e do capital. Então, essa deforma trabalhista, ela agora é objeto de, como já foi colocado aqui em outras palestras, de reflexão e também de embate com as outras normas do sistema do ordenamento jurídico brasileiro, sejam as normas constitucionais ou infraconstitucionais. O que eu posso adiantar para vocês em termos de otimismo? Elementos para fazer valer visões mais progressistas, ou declarações de inconstitucionalidades, ou interpretações conforme a Constituição, ou até ineficácia de determinadas normas ou dispositivos da deforma trabalhista, existem? Existem, e são muitos. Nós temos argumentos para anular toda essa reforma trabalhista. Tá? Mas isso vai depender da confluência de forças e do nosso papel como operadores do direito do trabalho, como juízes, advogados, membros do Ministério Público, auditores fiscais, e todos aqueles que têm interesse e possam fazer reflexões sociais com vistas a reformular, a trazer novos elementos para essa luta, sociólogos, economistas, que possam também, por meio do discurso, conseguir fazer valer essas teses nesses campos decisórios. Isso é até uma questão que acho que todos os operadores de direitos e entidades vêm discutindo, quais os melhores caminhos. Acho que um que vai ficando bem claro para todos nós, que a ação direta de inconstitucionalidade não é o melhor caminho no momento.
por alguns motivos evidentes. Então, o controle difuso vai ser muito importante. Tá? O controle difuso de constitucionalidade ele vai ser muito importante. Se nós conseguirmos firmar isso, porque não nos esqueçamos que esse momento vai passar. Esse momento vai passar. Se a gente aguentar durante algum tempo, firmando jurisprudência, nem que seja aqui no chão do Judiciário, no chão do Ministério Público, pode ser que daqui a 2 a 3 anos haja uma nova conformação político-econômica. E essas teses não possam estar prevalecendo de uma forma mais confortável do que hoje. Então, a gente tem que resistir. A resistência, acho que é a palavra de vez, em termos, inclusive, científicos. Bom, eu vou ser bem pragmático e bem pontual, porque eu acho que é o momento de a gente refletir sobre alternativas, ou de soluções para o que foi posto pelo legislador aqui, por essas duas leis. Então, vou fazer uma palestra pragmática de como ter subsídios em alguns aspectos aqui, para tentar evitar aqui os efeitos de algumas alterações legislativas. Então, quando a gente fala propriamente do papel dos sindicatos na questão sindical, a questão sindical ela já vem sofrendo há um bom tempo, os sindicatos, os movimentos sociais, com o enfraquecimento da própria classe trabalhadora e da formalização do emprego. Tá? Então, nós temos processos aí de terceirização que levam à descoletivização. Então, categorias que antes tinham 800, 900 mil trabalhadores, como os bancários, hoje é uma categoria que chegou a cair para 400 mil trabalhadores, acho que agora está em torno de 500 ou 600 mil, mas reduziu por quase metade. Então, olha o impacto que se tem com a terceirização só no setor bancário, e isso nos demais setores, demais empresas. Ou seja, aquele bancário que trabalhava com a jornada de 6 horas, terceirizado, com jornada de 8 horas, sem o piso do bancário, além de enfraquecer de fragilizar o empregado, a sua proteção social, também enfraquece o sindicato. Tá? O processo de descoletivização, quanto mais oportunidades de contratações diferenciadas dentro de uma empresa, mais se descoletiviza o sindicato. Isso é perigoso. Então, quando a gente fala em trabalho intermitente, teletrabalho, terceirização, nós temos aí 2 grandes fatores de descoletivização ou enfraquecimento do sindicato. Melhor, 2 grandes fatores de enfraquecimento. A descoletivização, categorias vão se tornando cada vez mais fragilizadas, e as novas categorias já nascem. O setor de terceirização, de um modo geral, é um setor mais enfraquecido, setor de prestação de serviços com mão de obra menos qualificada. E outra coisa que também já acontece no mundo contemporâneo, nas relações de trabalho, que é a desidentificação da classe trabalhadora. Tá? Então, nós verificamos que, hoje, a classe trabalhadora já não é, dentro de uma empresa, ou seja ela no âmbito comercial ou no âmbito industrial, já não é uma classe trabalhadora tão homogênea quanto era nas décadas de 50, 60. Hoje, por exemplo, nós temos um parque diferenciado de trabalhadores dentro de uma empresa e com várias bandeiras. Com várias bandeiras distintas. O que são bandeiras? Grupos dentro das relações de trabalho com necessidades distintas. Então, bandeiras das mulheres, bandeiras de etnias, bandeiras do grupo LGBT, tá? Que os sindicatos já vinham sofrendo com esse processo de desidentificação. Por quê? Porque o sindicato, com aquela formatação ainda homogênea, de como se fosse uma classe trabalhadora das décadas de 50 e 60, de cunho industrial, pouco atuou nessas outras bandeiras, em face dessas outras bandeiras e necessidades. Isso já criava uma desidentificação do trabalhador com o sindicato. E uma outra característica, quando a gente fala em trabalho intermitente, teletrabalho, são hipóteses de trabalho que também fazem com que o trabalhador perca sua identidade com os demais trabalhadores. Isso enfraquece também a consciência de classe. Então, esse movimento de enfraquecimento dos sindicatos já vinha se delineando por esses processos. A retirada abrupta da contribuição sindical compulsória, hoje eu estava falando no curso de especialização para os alunos da USP,
que é evidente que já ficou muito claro que a contribuição sindical compulsória devia ser revista mesmo. Mas essa não era mais a questão. Esse momento ia chegar. Mas a retirada abrupta, para enfraquecer os sindicatos e, ao mesmo tempo, colocar o negociado com prevalência sobre o legislado, isso é um mecanismo perverso de enfraquecimento da classe trabalhadora. Né? E como que isso passou muito fácil? Pela versão que se criou a contribuição sindical compulsória. Então, estávamos todos de acordo. Não, isso tem que acabar, mas o sindicato, olha, tem que ter a contribuição facultativa. Até aí estávamos. Mas a versão que nós criamos, a contribuição sindical compulsória e, consequentemente, ao sindicalismo, que baseado nessa contribuição, facilitou a passagem abrupta dessa alteração pelo Congresso. Por que eu digo isso? Porque nós estamos num momento de criação de bodes expiatórios de aversões, seja um partido político, ao movimento sindical, que isso facilita. Não, tem que acabar, acaba mesmo. Não era essa a questão. A aversão possibilitou essa passagem abrupta. Tá? E essa aversão que foi se criando ao sindicato, facilitando essas alterações, é a mesma aversão social que está se criando agora aos servidores públicos. Olha, mas eles ganham, olha, tem estabilidade. E a mesma aversão social que vai se delineando em face da Justiça do Trabalho. É só questão de tempo. É o bode expiatório de cada momento. Então, o que a criação de aversões sociais e de bodes expiatórios vai criando? Colocando a classe contra a própria classe. Tá? Isso chama-se quebra da solidariedade social. Tá? A classe vai ficando contra a própria classe. Não, mas olha, tem que acabar mesmo com a estabilidade, porque os outros não têm. Não, mas o metroviário está com um processo de terceirização de quase 15 mil pessoas para serem terceirizadas. Não, espera aí, estabilidade? Não, os outros lá já têm linha na iniciativa privada, vão privatizar tudo. Por que ele vai ter privilégio se eu não tenho nem emprego? Olha que interessante. Então, a gente está entrando no grau de aversão do momento. Então, agora, são os direitos trabalhistas que estão causando empecilho. Passando essa reforma, o mesmo grau de aversão construída artificialmente com base na ideologia dominante vai criar facilidade muito grande para passar uma reforma previdenciária. O que é cruel, né? Porque a reforma não tem emprego. Já impossibilita de se aposentar. Agora, emprego precário praticamente vai inviabilizar a aposentadoria e trabalho perpétuo. Então, e amanhã vai ser a mesma versão, que já se constrói em face da Justiça do Trabalho e, consequentemente, em face dos advogados trabalhistas e do Ministério Público do Trabalho. Então, eu quero demonstrar que, como também essa reforma trabalhista, ou reforma trabalhista, ela foi delineada para enfraquecer os sindicatos. Tá? Desde o negociado sobre o legislado, mas espera aí, se o negociado prevalece sobre o legislado, isso não é favorável aos sindicatos? Sim, no momento em que não há uma crise econômica e que não há um enfraquecimento das entidades sindicais pela legislação. Mas a ideia do negociado sobre o legislado, nesse momento, é aproveitar que estão se enfraquecendo e impor condições ao sindicato fraco. Tá? Esse é o perigo. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas alterações e como também pensar na contrarreforma. Bom, vamos começar sobre o negociado e o legislado. Nós temos aqui, para começar, quando se fala em negociado e legislado, nós estamos no campo da hierarquia normativa, no campo de conflito de normas. Tá? Ou seja, a norma negociada em face da norma estatal, seja norma constitucional ou infraconstitucional. E também, com as alterações, nós temos o conflito normativo entre acordo e convenção coletiva. Tá? Então, o primeiro grau de discussão é exatamente este. Nós estamos diante de uma hierarquia normativa. Como se resolve esse conflito de normas? Tá? Se a lei basta, ou nós temos princípios que podem dizer que não, essa lei que está dizendo desse modo não basta. Tá? Então, veremos aqui o primeiro aspecto, artigo 611-A.
A convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, tem prevalência sobre a lei. É o chamado negociado sobre o legislado. Entre outros, quando dispuserem sobre diversos aspectos da relação de emprego. A primeira questão, uma lei que vem e dispõe que o negociado prevalece sobre o legislado é constitucional? Se não for constitucional, qual preceito constitucional nós poderíamos basear a inconstitucionalidade? Bom, nós temos diversos modelos de correlação ou de solução de conflitos entre o negociado e o legislado. Nós temos modelos jurídicos de outros países onde o negociado prevalece, em outros onde prevalece o legislado, em alguns tem que se fazer uma ponderação de direito. Afinal de contas, o Brasil, qual é o sistema que o Brasil adota? E por que é esse sistema? No sistema brasileiro, uma disposição que determina que a convenção coletiva, o acordo coletivo, as normas negociadas prevaleçam sobre a lei, ela é inconstitucional. Por quê? Porque nós temos um princípio constitucionalmente consagrado, que é o princípio da vedação do retrocesso social. Tá? Então, ou esse dispositivo aqui é julgado inconstitucional, ou, no mínimo, tem-se que fazer uma interpretação conforme a Constituição. Tá? Ou seja, a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, desde que tiverem uma melhoria, dispuserem uma melhoria na condição social do trabalhador. Caso contrário, não possuem prevalência sobre a lei. E onde que está esse princípio da vedação do retrocesso social? Eu costumo brincar assim com os alunos, onde está o OLI, né? Que a gente tanto fala do OLI, vamos procurar o OLI na Constituição. Aqui, nós temos aqui, no artigo 7º, caput, da Constituição Federal de 88. Tá? São previstos direitos ali, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. O legislador foi muito explícito, o legislador constituinte, muito explícito. A norma não constitucional pode dispor dos mesmos direitos previstos na Constituição? Sim, pode. Qualquer norma dentro do ordenamento jurídico pode, desde que vise a melhoria da condição social, desde que não haja retrocesso. Tá? Então, a gente pode interpretar que o negociado só vai prevalecer sobre o legislado na medida em que a norma negociada for realmente mais benéfica que a norma legislada. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico não admite a prevalência do legislado do negociado sobre o legislado. Tá? Bom, mas vocês sabem que muitos pontos dessa reforma ou deforma, ou quase todos os pontos, até copiam, né, as defesas das empresas nas ações trabalhistas. Né? Alguns parecem exatamente as preliminares das empresas, igualzinho. Bom, a gente também pode usar a linguagem deles contra eles. Tá? Então, vamos para uma outra questão. Bom, e se não prevalecer esse entendimento? Então, vamos interpretar essa norma. Bom, o que diz o artigo 611-A, o mesmo que fala que prevalece o negociado sobre o legislado? A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas? Opa! Quer dizer que você está dizendo que, para ter prevalecer o negociado sobre o legislado, tem que ter contrapartida recíproca? Então quer dizer que o negociado não vale sobre o legislado de forma abstrata, de forma concreta. Tem que ter contrapartida recíproca, seja explícita ou implícita. Voltamos ao artigo. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não exigiria sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Legal, meu amigo. Então, você está dizendo que, se a contrapartida não for recíproca, não gera nulidade. Então, a contrapartida tem que ser, no mínimo, implícita. Mas tem que ter contrapartida. Princípio da primazia da realidade. O próprio legislador previu isso. E ele foi além. Ele até, no parágrafo 3º do artigo 611, ele previu a contrapartida que tem que ter em uma das situações. Por exemplo,
Se for pactuada, parágrafo 3º, se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada, ou seja, contrapartida recíproca. O que é um erro também. É evidente que, muitas vezes, quando tem uma redução de salário com redução de jornada, essas reduções ocorrem no momento que a empresa não tem um suporte financeiro e precisa reduzir jornada e salário para garantir os empregos. Mas possa ser, geralmente, a contrapartida é a garantia de emprego. Olha, reduzimos salários, jornada, salários de modo respectivo, só que a gente garante, durante um tempo, aí, a manutenção dos empregos. Tudo bem, mas pode ser que, em alguma outra situação, a contrapartida seja de outra natureza. Tá? Embora essa seja a regra, até aqui o legislador errou, porque não pode ter uma vinculação matemática. Na maior parte das vezes, a contrapartida é a garantia do emprego. Mas pode ser que, em outra situação, a contrapartida seja um outro benefício para a classe trabalhadora, que não necessariamente é a garantia de emprego. Tá? Mas, de qualquer forma, o negociado sobre o legislado, ele não é admitido no nosso ordenamento jurídico brasileiro, salvo observado o princípio da vedação do retrocesso social. Tá? E aí, sim, a gente volta para o princípio da norma mais favorável. Tá? E ainda, analisando a própria norma, os dois outros parágrafos, eles deixam bem claros, tem que ter contrapartidas recíprocas. Se não tiver, aquela norma negociada não prevalece sobre o legislado, ela é nula. A norma coletiva é um objeto jurídico causal. O que é um objeto jurídico causal? É aquele no qual a causa concreta faz parte do negócio jurídico. Então, se não houver o benefício, a melhoria material da condição de vida do trabalhador, aquele negócio jurídico é nulo, por ausência de causa. Tá? Continuemos um pouquinho. Aqui, também, no artigo 620. O artigo 620 anterior, ele dispunha que, no conflito entre um acordo e uma convenção coletiva, prevalecia a norma mais favorável. Prevalecia, na verdade, o artigo dizia que prevalecia a convenção coletiva, salvo se o acordo fosse mais favorável. No fundo, era a teoria da norma mais favorável. Bom, como que ficou esse artigo? As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Tá? A gente aprende desde os primeiros anos na faculdade que não se utiliza sempre, né? Em direito, isso é perigoso, né? Bom, então quer dizer que a norma pode, diante do nosso sistema de solução de conflitos de normas coletivas, solução de conflito entre normas coletivas, dispor que o acordo prevaleça sempre sobre a convenção coletiva, diante do princípio da vedação do retrocesso social, não. Tá? Ou seja, aqui, na verdade, o que a gente vai entender para fazer uma contra-reforma, que, no máximo, o legislador criou uma presunção. No máximo. Tá? Criou uma presunção. O acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva, salvo demonstração do contrário. Tá? Então, geralmente, quando a norma coloca... raramente há uma norma com vocábulo sempre, mas aqui tem a norma com vocábulo sempre, aqui simplesmente criou-se uma presunção, tá? De que o acordo coletivo, no conflito de norma, vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Agora, isso vai depender do quê? De comprovar-se materialmente se o acordo coletivo foi realmente mais benéfico. Ou se a convenção... Aí inverte-se, né? Quem defender a aplicação da convenção coletiva vai demonstrar que a convenção coletiva, naquele caso, foi mais benéfico e não o acordo. Tá? É uma desconstrução de uma presunção. Tá? Quando nós temos uma presunção, o professor estava falando de processo, como nós temos uma presunção, o que significa uma presunção na prática, no campo processual? A inversão do ônus da prova. Aquele que tem a presunção contra ele vai ter que demonstrar o contrário. Né? Continuemos um pouquinho mais. Tá? Estou sendo bem pragmático, só dando alguns argumentos para a reflexão.
Princípio da intervenção mínima, né? Nos acordos e convenções coletivas. Vocês sabem o que é o princípio da intervenção mínima? Ninguém sabe, não se preocupe, tá? Conceito jurídico indeterminado. Conceito jurídico indeterminado deve ser preenchido pela jurisprudência, pela doutrina, né? Bom, vamos analisar esse princípio da intervenção mínima, vamos ver o que ele significa. Eu digo, antes de adentrar essa questão, que entre o desejo e a realidade, às vezes, vai uma distância muito grande, né? Nós, como seres desejantes, sabemos. O nosso objeto de desejo, às vezes, não corresponde ao que nós conseguimos na realidade. Bom, qual que foi o desejo aqui, né, daqueles que idealizaram a reforma trabalhista? Que a Justiça do Trabalho se abstivesse de adentrar essas questões que eu estou colocando para os senhores, né? Da prevalência do negociado sobre o legislado sobre o negociado, ao conteúdo na norma coletiva, né? Esse foi o interesse, o desejo colocado. Mas a realidade é um pouco distinta, né? Então, vamos analisar isso aqui pragmaticamente. No exame de convenção, acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Que legal. Desejo. Justiça do Trabalho não vai mais se intrometer em negociação coletiva. Realidade. A Justiça do Trabalho tem todos os instrumentos para se intrometer e deve se intrometer na negociação coletiva. Como chegar à realidade? Simples. Então, vamos lá. No exame de convenção acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que a convenção coletiva, né, o acordo coletivo, tem natureza híbrida. Aquela frase famosa de Carnelucci, né? Corpo de contrato e alma de lei. Nasce como um contrato, porque é um acordo entre sindicato profissional e sindicato patronal, ou entre sindicato profissional e uma ou mais empresas. Então, tem uma parte contratual, mas também tem uma parte que é uma parte normativa, as cláusulas normativas. A parte contratual gera aquilo que nós chamamos de cláusulas obrigacionais. Tá? Então, nós temos aqui dois tipos de cláusulas e dois aspectos das convenções coletivas. Quando o artigo 8º, 3º, se reporta aos elementos essenciais do negócio jurídico, está se reportando às cláusulas obrigacionais. Ora, no que pertine às cláusulas obrigacionais, aquelas que geram direitos e obrigações para os sujeitos pactuantes, ou também um outro aspecto do contratual das normas coletivas, as chamadas cláusulas de envoltura. São aquelas cláusulas que dão existência e validade à norma coletiva. Então, realização de assembleia, a norma coletiva tem que ser escrita. Bom, a esses aspectos que são contratuais, a Justiça do Trabalho ficará adstrita a verificar as conformidades desses aspectos com os atributos do negócio jurídico lá do Código Civil. No entanto, pode a Justiça do Trabalho adentrar as cláusulas normativas? É o que está dizendo o final desse artigo aqui, desse parágrafo, 3º do artigo 8º. Quanto às cláusulas normativas, a Justiça do Trabalho balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Pronto. Não está dizendo que não vai intervir. Não vai verificar a constitucionalidade, a ilegalidade de uma norma coletiva, seja numa ação individual ou numa ação anulatória de cláusula convencional proposta pelo Ministério Público, onde se alega uma inconstitucionalidade ou uma nulidade, uma ilegalidade, uma ofensa a um direito fundamental. Não. Ou mesmo na base de um dissídio coletivo. Só que essa atuação, em relação às cláusulas normativas, deverá se verificar pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Tá? Eu não quero nem entrar no princípio da intervenção mínima, né? Porque isso aqui é um conceito jurídico indeterminado. Tá? Esse princípio vai ser o que nós determinarmos.
Tá? Ele não é um conceito jurídico indeterminado, ele não tem forma. Tá? Ele é um preceito amorfo. Tá? E a gente tem todo o direito de dizer, enquanto operador de direito, qual vai ser o conteúdo desse princípio. Mas aquele desejo que, a partir de hoje, a Justiça do Trabalho não pode mais adentrar ao mérito das normas coletivas, meu amigo, você mesmo está dizendo que pode, né? Então, a gente se apropria da sua própria redação para dizer que o que você desejou não foi o que foi para a realidade. Né? Vamos continuar um pouquinho. Bom, ultratividade. Não será permitido estipular a duração de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos. Isso já estava na norma anterior, sendo vedada a ultratividade. Eu me pergunto, o que o legislador aqui está chamando de ultratividade? Por quê? Porque nós temos lá no artigo 114 da Constituição, os limites do poder normativo da Justiça do Trabalho. Tá? No artigo 114 da Constituição, onde trata do dissídio coletivo. E um dos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho é exatamente a observância das normas convencionadas anteriormente. É isso que o legislador está chamando de ultratividade? Olha, você não sabe o que é ultratividade. Ultratividade é um aspecto material. Tá? Isso não se confunde com limite do poder normativo. Limite do poder normativo é um aspecto processual, que está lá na Constituição, artigo 114. Tá? As normas coletivas, elas raramente têm ultratividade. Tá? Geralmente, ela tem prazo de vigência e termina naquele prazo de vigência. Mas o tribunal agora vai continuar podendo determinar que a empresa observe uma norma coletiva já finda, está no artigo 114 da Constituição. Aquilo lá não foi alterado por isso. Isso é uma norma material. A norma que está lá é processual. O artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, não trata de ultratividade. Jamais tratou de ultratividade. Trata de limites do poder normativo da Justiça do Trabalho. Continua o limite posto na Constituição. Também é sabido que uma norma posterior não pode ferir o direito adquirido. Então, até que ponto o legislador aqui está confundindo ultraatividade com direito adquirido? Porque nós temos algumas cláusulas que, primeiro, por sua natureza, elas são ultraativas. Não tem como. A lei não pode mudar a natureza da cláusula. Por exemplo, uma cláusula que prevê aumento salarial para determinada categoria. Quando fim da convenção coletiva, o empregado já tem que devolver, tem que ter diminuído o seu salário, já teve aumento de 10% em maio de 2016. 10% sobre o salário de maio, aqui em 2016. A norma coletiva vai findar-se em maio de 2017. Opa, devolve esse aumento salarial aí que você teve. Isso é ultratividade. Não, isso é um direito adquirido, ou que o professor Manos chamava de um direito patrimonial incorporado, da essência da cláusula. E aquelas cláusulas que prevêem a aposentadoria pré-estabilidade ou aposentadoria, estabilidade pré-aposentadoria. Quando a norma termina a sua vigência, a pessoa continua com a estabilidade, isso é ultratividade. Não, isso é direito adquirido. No momento em que a pessoa adquiriu, no momento em que o trabalhador ingressou no período anterior a 2 anos, geralmente a norma coletiva prevê esse tipo de situação. No momento que o trabalhador adentrou ao período pré-aposentadoria de 2 anos, naquele momento ele tem a aplicação da norma coletiva. Aí ele adquiriu o direito, ele reuniu as condições materiais. Norma temporária não se confunde com ultratividade. Tá? Toda norma temporária tem ultratividade, mas nem toda norma que tenha ultratividade é temporária. Então, nós temos aqui uma norma temporária, cujo efeito ultrativo é decorrente da reunião das condições materiais no momento
de vigência da norma. Tá? É a mesma coisa com a lei eleitoral. A lei eleitoral é um exemplo claro de norma que é temporária, e que os fatos, embora tenham ocorrido durante sua vigência e depois da sua vigência continuam sendo apurados, ela continua produzindo efeito em relação a esses fatos. Então, um crime realizado durante o período de uma eleição e que vige determinada lei eleitoral não deixa de ser crime, porque agora a lei não vai estar mais em vigor. Perceberam? São coisas distintas. Então, aqui, se houve o desejo de obstar o poder normativo da Justiça do Trabalho... Cartão amarelo. Se houve desejo de obstar o poder normativo da Justiça do Trabalho, esse desejo não se concretizou. Tá? Até porque essa outra disposição está em âmbito constitucional. Se foi esse o desejo, então nós temos uma norma inconstitucional. Eu estou passando rapidinho só para fazer uma contra-reforma. Eu acho interessante. Daria para falar contra-reforma o dia inteiro. Como que vai julgar? Como que vai ser? É legal. Né, Jorge? Antes eu não dou palestra em alguns locais, né? Às vezes o público não quer ouvir o que você tem que falar. Mas esses dias eu fui num local que não era para eu estar lá. Eu falei assim, mas que legal, vou mostrar para eles que não dá tão fácil assim não, que vai ter muita luta. Então, entre o desejo e a realidade, eu fui indo e mostrando, a luta vai ser, porque é isso, não é? Mostrar para eles, olha, o que vocês estão idealizando aí, o que eu peço até vendo aqui para sair um pouco, o que eu não sei se é bom ou ruim. Tá? A gente não tem como se furtar disso. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos um governo aí que pretende editar medidas provisórias para, como se diz aqui, remendar essa reforma. E muito do que a gente está discutindo possa ser que venha a ser remendado, tá? Mas é um risco por uma medida provisória. Vocês estão dizendo isso? Vem outra medida provisória aí tentando esclarecer alguns desses pontos. Mas esse risco a gente tem que correr. Tá? Bom, representação dos empregados. No caso da representação dos empregados, o que me chama mais atenção, primeiramente, tem um parágrafo primeiro aqui que é flagrantemente inconstitucional. Está escondido aqui o OLE. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 empregados, não candidatos, para organização e acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa. Tá? Até aí tudo bem, que bonito, olha que interessante. E o restante? E do sindicato da categoria. Tá? Uma das maiores preocupações da OIT... Ato antissindical legal. É um ato antissindical. Exatamente. É um ato antissindical. Uma das maiores preocupações da OIT, quando se trata de representação dos trabalhadores no local de trabalho, pela sua Convenção 135, é de que a representação dos trabalhadores não seja um instrumento de enfraquecimento dos sindicatos. Até porque a representação de trabalhadores pode ser sindical ou não sindical. A Convenção 135 prevê esses 2 tipos de organização de trabalhadores. Quem escolhe se vai ser sindical ou não sindical? A coletividade. Quando o legislador coloca aqui vedada a interferência do sindicato, o que está por trás dessa norma? Olha, aqui os trabalhadores sindicalizados não poderão ter uma representação de trabalhadores sindical, de caráter sindical. Ou seja, os trabalhadores têm violado o seu direito de liberdade sindical, sua liberdade sindical de autodeterminação. Cabe aos trabalhadores escolherem se querem uma entidade representativa de cunho sindical ou não sindical. Tá? Essa norma é flagrantemente inconstitucional em face do artigo 8º, primeiro da Constituição, inciso 1º, caput de inciso 1º. É vedada a interferência do poder público na organização sindical. É vedada a interferência do poder público, e mesmo por meio de uma legislação intromissiva, na autodeterminação sindical. Por quê? Qual é a ideia? Vamos lá. Descoletivização, enfraquecimento dos sindicatos.
quebra da identidade dos trabalhadores, teletrabalho, trabalho intermitente, outras formas de contratação, ruptura abrupta, retirada abrupta, uma ruptura no sistema sindical da contribuição sindical compulsória. Tá? Enfraquece. Coloca um negociado sobre o legislado. E se o negociado não prevalecer sobre o legislado, eu posso fazer uma norma interna com a representação dos trabalhadores. Então, primeiro, prevalece o negociado. Não vai dar certo? A gente vai para a representação. Não vai dar certo? Não está aqui, mas vai para a representação. Bom, não vai vingar a representação? Tem um dos dispositivos aqui da CLT, não vou da reforma, não vou procurar para não perder muito tempo, que diz o seguinte, que é outro campo de negociação. O trabalhador que tem curso superior e ganha o equivalente a 2 tetos máximos da Previdência Social, pode negociar nos termos do artigo 611-A, que é o negociado sobre o legislado. Olha que interessante. Se falhar o negociado sobre o legislado, se falha a representação de trabalhadores, o trabalhador que ganha equivalente a 2 tetos da Previdência e tem curso superior, ele pode fazer uma negociação individual com força de negociação coletiva, porque ele segundo os idealizadores aqui da reforma, ele não é mais hipossuficiente, ele ganha R$11.000. Ele não é mais hipossuficiente. Tá? Qualquer um, não importa o salário, que dependa de outro para a sua sobrevivência, que dependa de um emprego, de um trabalho, é hipossuficiente. Tá? É hipossuficiente. Porque no momento que perde aquele emprego, pode ser que ele tenha conquistado a independência financeira, isso é outra coisa. Mas naquela relação, enquanto ele está dependente e vulnerável, ele é hipossuficiente. Tá? Ele é hipossuficiente. Tá? O mais triste, gente, lembrando agora, então, é evidente que essa norma é inconstitucional. Como, Ronaldo, inconstitucional? Mas como? Onde está o Oli nesse lugar? Em relação, essa norma é discriminatória. Tá? Trata pessoas que estão na mesma situação de forma desigual. Trata pessoas que estão em situação de hipossuficiência, dando a uma autonomia que não tem, é uma autonomia formal, e ao outro que está na mesma situação, mas que não ganha 11.000, ganha 10.000, aquele lá é hipossuficiente. É flagrantemente inconstitucional, porque trata de forma desigual pessoas que estão na mesma condição. Retira do sistema de proteção social aquele que também está na condição de hipossuficiência. Mas é outra esfera de tentativa de prevalência do negociado, só que aqui individual, sobre o legislado. E, para terminar, e se tudo isso falhar, se nós pegarmos a parte aqui de jornada de trabalho, não só vale o acordo individual pela reforma, mas como vale o acordo individual tácito para compensação. Ou seja, o que desejaram aqui? Olha, se não prevalecer o negociado sobre o legislado, nós temos a representação. Se não prevalecer a representação, aquele que ganha acima de 2 tetos, o equivalente a mais de 2 tetos da Previdência, pode negociar individualmente sem um sindicato com força de norma coletiva. E se não prevalecer isso também, nós colocamos aqui em vários dispositivos que tem a negociação individual. O banco de horas, agora por negociação individual. E se o empregado discordar? Não precisa concordar. A negociação é tácita. Triste, né? Desculpa aí, sexta-feira falar isso. É triste. Perceberam o quanto está tudo amarrado? Aí, claro que não dá para falar nisso nessa palestra agora, nesse diálogo, mas assim, a gente poderia depois discorrer sobre o que significa uma negociação tácita, uma concordância tácita. Ou seja, porque a ideia, qual é o desejo? Qualquer irregularidade, eu posso chegar em juízo e falar, mas foi concordância tácita. Não, concordância tácita, quando a gente fala de algo tácito, contrato tácito pressupõe a realização de atos materiais,
que manifestem, ainda que de forma indireta, a vontade da pessoa em determinado sentido. Começando em relações horizontais. Tá? Então, irregularidade não se confunde com vontade tácita, com concordância tácita. A concordância tácita, um contrato de emprego tácito, não verbal. Mesmo para esse contrato de emprego, que a gente reconhece a relação de emprego pelos seus requisitos materiais, a pessoa tem que ter uma manifestação indireta de vontade, trabalhar para a outra, cumprir o horário, ter todos os requisitos da relação de emprego. O tácito não se confunde com mera irregularidade, mas qual foi o desejo? Olha, quando o trabalhador falar, não, eu não concordei com o banco de horas, mas olha aqui, tinha concordância tácita, porque ele ficou. Ele ficou, né? Eu pedi, ele ficou para garantir o emprego. Eu espero ter feito considerações aqui, como eu falei para os senhores, eu não vim falar de reforma, eu vim falar de contra-reforma, dar uma pincelada, mais ou menos, de que nós temos. Nós temos muitos instrumentos de luta, ainda política, ainda econômica, ainda social. E aqui no mundo jurídico, se nós quisermos, a gente derruba essa reforma. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Tem elementos de luta para isso. E esses momentos, eu estava falando com o Fábio, nosso presidente da Matra, esses momentos são primordiais, da gente estar dialogando, se aprimorando, escrevendo, julgando e entrando com as nossas ações. Eu espero ter colaborado aqui para o diálogo, peço desculpas por ter corrido um pouquinho, e estou aí à disposição para novas conversas. Obrigado.